vamos lá, quinta-feira, vamos preparar pra sexta-feira. Pode ser que seja uma sexta que corra, pode ser que não. O mercado deu uma pedradinha hoje legal. Disse que ia, mas não ia, de repente foi. Vou te mostrar tudo que aconteceu no mini índice e no mini dólar hoje. E vou te mostrar técnicas para operar em ticks. Se você tem uma base da renda variável, se você já fez algum tipo de operação como pessoa física, em plataforma e etc., dá uma olhada nesse videozinho na minha página principal, Aprenda Fundamental, que vai te dar a técnica que eu uso aqui de graça, sem pegadinha, totalmente de graça e completa. Os conceitos de choque e BOS, que é a mudança da característica do preço e a quebra da estrutura pra gente fazer uma entrada. E a gente vai ter a confluência dos setups de Joseph James que opera em ticks, que são Crown Reversal, duas tentativas falhadas, pullback, força e principalmente bull e bear trap, pra gente fugir do risco bem rápido. Se você não faz ideia do que eu tô falando, que é começar a operar na renda variável, principalmente nos futuros, no day trade, eu lhe aconselho a observar a minha playlist, Como se tornar um trader, do 0 ao 100. Todo básico, tudo que você precisar. Constituição de trading, plataforma, como escolher plataforma, como é que funciona a Bolsa de Valores de São Paulo, a vulga B3. O mental, o psicológico, né, cara, pra gente conseguir fazer as operações de uma maneira correta, o gerenciamento de risco, tudo tá aí. Vem comigo que vale muito a pena. É fantástico esse mundo, tá? Sou suspeito, mas é fantástico. Por falar nisso, vou mostrar aqui, ó, rapidinho aqui, ó, só pra vocês darem uma olhada. Não tomei stop ainda em abril. Não tomei stop, estou com 44% de lucro líquido sobre a minha garantia alocada. 44%. Muito bom. Poucas operações, esse é o segredo. Vamos para as notícias de amanhã. Que eu esqueci, meu amigo, eu esqueci de abrir elas aqui. Que droga. Acontece. Vamos lá, notícias de amanhã. Temos vendas no varejo anual e mensal, 8 horas da manhã. Temos o IPCA, acumulado dos 12 meses e do mensal às 9 horas da manhã. Isso aí é notícia, cara, catalisadora, viu? Temos o CPI, 9h30 da manhã dos Estados Unidos. Isso é fantástico, fantástico. Então tá, depois das notícias vamos para os 60 minutos, o mini índice. Bom, o mini índice, cara, a gente tá vendo aqui, eu enxergo pelo menos aqui, o IFR e a montagem dos candles. Cara, assim, meio que claro que ele tá sobrecomprado, né? Então talvez ele faça um respiro amanhã. Mas assim, eu já tô apostando num movimento muito legal, viu? Um movimento de rompimento de topo, tá? É isso que eu tô vislumbrando aqui. Ninguém precisa dizer que o troço tá violento de alta. Tem um gap lá embaixo, tem um outro gap aqui para ser fechado, né? Que a gente não pode esquecer dele. E além disso, meus amigos, a gente tem um movimento medido desse próprio gap. Ele abre naquele gap de 4.000 pontos praticamente, né? Se a gente pegar esse movimento que começou aqui, puxar ele até aqui, ele parou esse pullback nessa região. A gente pega esse pullback e coloca aqui, meu amigo, a gente tem um movimento medido dos 60 minutos monstruoso. Nós estamos falando de rompimento de topo de 2026 e a gente pode chegar em 199 mil pontos. E aí eu cito o JP Morgan quando os caras falaram que o mini índice estaria entre 200 e 220 mil pontos no ano de 2026, a média. Então assim, ele tá se encaminhando para esse número, cara. E tem um movimento monstruoso aqui, meu. Monstruoso. Então, muita atenção. Nós temos ainda, pode ser que ele siga dando uma pedrada pro alto. Eu acredito que ele vai fazer um pullback. Ele precisa fazer um respiro. Porque esse pullback que ele fez aqui foi uma perna só, cara. Quando ele tá com muita força, ele faz isso mesmo, né? Ele faz uma perna, ele não replica essa segunda perna, né? Não, ele volta e ele vem daqui mesmo, rompe topo. Ele pode ficar fazendo isso, ele faz mais uma perna e toca ali reto. A gente tem que estar muito atento para esse tipo de movimento. Ele mudou, ele quebrou a estrutura diversas vezes hoje. Ele quebrou aqui, rompendo aquele topo de ontem, ele quebrou aqui, rompendo um outro topo, quebrou aqui, rompendo um outro topo. E a mudança da característica do preço está muito próxima para ele ser um vendedor. Então a probabilidade desse cara fazer um pullback pelo menos até a média de 21 é grande, viu? Eu tô alertando para isso, porque sim, ele pode fazer uma compensação para depois fazer um movimento muito maior, obviamente. Dá uma olhada no diário aqui. Barbaridade, meus amigos de Deus, meus irmãos, camaradas. Puta que eu pariu, que movimento lindo. Isso aqui, Joseph James chama de Slingshot Reversal. Slingshot Reversal. Tchau. Puta de um movimento de alta. A bolsa tá destruindo, mano. Tá muito legal. Sem palavras. Comprador, né, cara? Totalmente comprador, não tem nem o que falar. Totalmente comprador. Vamos para os... Vinha, Matias, com meu tiquis. Mini índice. Então a gente tinha projetado, até eu coloquei no grupo lá do Garrett, esse movimentinho aqui de propulsão que ele fez aqui, ó. Ah, faz isso não, amigo. Por que você tá fazendo isso? Eu me perdi aqui, ó. Movimento medido, faz um pullback, vai lá e completa ele. Ainda falei no grupo, cara, quando ele completa um movimento medido, ele cumpriu com o objetivo daquele dia. A tendência é que ele entre no range pra gerar liquidez e ficar violinando todo mundo e dizer que vai, mas não vai, vai, mas não vai, vai, mas não vai. O que ele fez aqui? Ele fez aqui. Exatamente isso. Indizinho. Mercado se bobeando, fechou o movimento medido, vou fazer uma compensação até a VWAP. Opa, não vou mais agora, eu vou. Opa, não vou mais, rompi topo e fechei o dia. Não foi por falta de aviso.
E operar na tarde também é sinistro, né, cara? A gente não opera na tarde, a gente opera na parte da manhã, que é onde tem volume financeiro. E aí a gente vai para aquela máxima, porque diabos, operamos em ticks. Operamos em ticks porque ticks refletem volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro. Então a gente vai, nos 60 minutos, buscar direção no diário, buscar direção, por isso que eu começo pelos 60 minutos pelo diário, pode olhar, sei lá, 120, 240, 480 minutos, vocês que sabem, um dia. Identifica a direção ali, né? Sentido primário desse ativo. Baixa para ticks, baixa para 25 mil ticks, procura ranges, procura suportes e resistências, procura o volume financeiro entrando na jogada. Né? Isso aqui são 25 mil trades realizados. Notem que quando ele faz um movimento de propulsão, esses candles fecham muito rápido, um período bem curto de tempo. Nunca direção. Ticks não refletem direção de mercado. E a gente vai em minutos, tá bom? E o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar as técnicas, o conceito de choque e BOS, que é a mudança da característica do preço com a quebra da estrutura, para poder fazer uma entrada, e a gente vai, de preferência, procurar confluência com os setups de Joseph James, que são reversal, 2 tentativas falhadas, pullback, força e principalmente bull e bear trap, que vai nos livrar do risco de uma maneira bem rápida, porque vai entrar volume financeiro, a galera foi pega de surpresa do lado contrário, vai ter que virar a mão ou vai ter que encerrar a posição, e é o catalisador que a gente precisa para fugir do risco bem rápido. Não é à toa que nós estamos aí sem tomar nenhum stop em abril. Poucas operações, obviamente, não tô fazendo movimentos muito longos, eu tô receoso ainda por causa dessa guerra. Vai sair um movimento logo. Mês passado saiu um movimento de 3 mil pontos. Vai sair, logo sai. Podia ter saído aí 1000 pontinhos, mas tudo bem. O que fazer aqui? Esperar desse cara aqui. Bom, ele completou esse movimento medido, bem provável que ele possa entrar num rangezinho, a gente tem que prestar muita, mas muita atenção nessa regiãozinha aqui da mudança da característica do preço. Ele quebrou a estrutura aqui, fez um longo pullback, quebrou a estrutura aqui. Quebrando essa estrutura aqui, vocês estão vendo que esse preço está esmagado, ou seja, além do IFR estar contando a história de que ele está sobrecomprado, ele não está mais conseguindo fazer movimento direcional, porque ele cumpriu com o movimento medido do dia. Agora a gente precisa ver amanhã qual vai ser o próximo passo. Ele tem um alvo gigantesco lá que a gente viu lá em 199 mil pontos. Ele vai de uma vez só? Claro que não, óbvio que não. O índice se movimenta, esse ano que ele está se movimentando aí com 2 mil pontos, mas geralmente são 1000 pontos, né? Então aqui o que a gente pode esperar, ainda entendo, ele vai fazer uma compensação, talvez uma perna de pullback, entendeu? Ele nem começou ela ainda, né? Ele pode fazer uma perna ou fazer duas, né? Chegar em regiões que tenham um suporte interessante, né? Um prior, deixa eu ver se tem um prior aqui, ó. Tipo, aqui tem um prior, ó. Aqui tem outra região de prior. Onde mais? E regiões onde esse cara pode chegar ali e virar ao contrário de novo para romper topo. Esse ativo é de alta absurda. Os últimos movimentos que ele fez aqui, ó, no fechamento do dia, ó, 2 da tarde, ó. Ele quebra a estrutura efetivamente nessa região aqui, ó. Quebrou a estrutura nessa regiãozinha aqui. A mudança da característica do preço segue lá, tá vendo que ela tá com a mesma confluência dos 60 minutos? Interessante, né? Quebra essa estrutura, no momento que ele quebra essa estrutura aqui, agora ele espreme a mudança da característica do preço para cá, não é mais ali, e segue, meu amigo, tocando pro alto. Segue empinando a motoca em 195.995 pontos, chegando quase a 196. Precisamos de um pullback, cara. Muito alto para ser um comprador. Esse cara aqui é muito importante. Esse cara aqui pode ser um ponto onde ele vai dar outra pedrada para cima. E aí ele pode chegar próximo daquele topo lá de 197 mil... Não me lembro quanto que tá aqui. 197.800. Se não vier o pullback, vai ser foda de ser comprador aí. Precisa de um pullback, e aí a gente tem que ver se a gente vai agir nesse pullback, porque pode ser um pullback muito monstruoso, vai ter uma grande influência aí. Vamos dar uma olhada onde tá esse cara aqui. Puta, cara, ele nem veio nesse range aqui, cara. Ele nem chegou próximo desse range. Nem quis fazer menção de fechar o gap. Mas pode ser um movimento gigante de compensação. Tipo assim, ó. Dá pra vir na venda. Mas ele tem que entregar os gargumilho. E aí, assim, pra vir na venda, a gente já sabe que quando esse cara chegar nessa região aqui, por exemplo, ó, nessa aqui, ó, principalmente nessa aqui, ó, essa regiãozinha aqui, a gente tem que estar muito bem protegido. Ele pode parar aí e voltar. Fazer um fundo duplo ali, ó, nesse ponto aqui, ó. O fato é que ele tá assim, cara, ele tá muito esticado, mas muito esticado. Mesmo que ele abra num gap de alta, eu não vou atrás desse cara, porque esse cara pode fazer isso aqui, ó. E aí tocar ele reto, bem rápido. E aí ele pode chegar aqui, armar aquela trap linda, pra depois tocar ele pro alto com muita elegância. Não dá, precisamos de um pullback. Aí dependendo desse pullback, dá pra gente vir com ele. A gente vem no capote. E é isso, cara. E se ele for pra cima, o alvo tem que ser essa regiãozinha aqui, ó. Vai ser o rompimento do topo do ano. Então entrou nessa regiãozinha aqui, muita atenção, porque ele pode bater lá e virar ao contrário. Então se for pra pegar uma alta desde aqui, tem que ter muita cautela. Essa região é uma região de resistência, são regiões de resistência muito forte. A gente precisava de um pullback. A gente precisa de um pullback. E aqui, desde que vem, pá, e aí ele toca reto. Aí beleza. Ele tá entrando aqui, vai
Tu pode usar um stop mais ou menos aqui ou aqui. Mas aqui tu ainda tem uma grande probabilidade dele retestar aquele topo. Pra tentar adentrar lá. Quando chegar ali, tu tem que estar com a operação protegida com dinheiro no bolso. Deixar um runner. É isso. 60 minutos. Mini dólar. Vamos dar uma olhada no mini dólar. Perderam os gargomilhos, né, cara? 5,8 dólar. Futuro. Que beleza. Que coisa mais linda. Mais cheia de gracinha. Quebrou a estrutura e pode tentar quebrar essa estrutura aqui para continuar o movimento de baixa. Aqui é a mudança da característica do preço. Fica um pouquinho mais espremido também. Ainda temos a medição daquele pêndulo ali, ó. Desses 60 minutos. Ainda pode retestar aquele topo para depois capotar. Apesar de que a média tá assim, apontando para baixo. Mas aqui tu tá vendendo fundo, cara. Como índice, esse cara precisa de uma respirada. Talvez nesse topo aqui, ó. Capotar e a gente tentar retestar fundo. Tá dentro do range, é vendedor, a média tá apontando para baixo aqui, ó, média de 200 apontando para baixo, média de 21 nem se fala, o troço tá totalmente vendedor, tentando chegar na barreira dos R$5. Entrou no canal, tá no meio do canal, olha só, cara, chegando numa região de suporte, tem um outro suporte mais pesado lá embaixo, lá, que não é esse aqui, pode ter certeza, é esse aqui, ó. Aqui, o futuro tem essa graciosidade comigo do Profit, muito obrigado, né, lógica, por esse aplicativo muito manco. Venda, né, cara? Venda total. Onde tá a média de 200? Pelo amor de Deus. Tem gap lá em cima pra fechar, tem um gap lá no alto. Não sei se ele busca esse cara de novo aí, né, cara? Mas vender aqui não dá. Não dá. No meio do canal ainda de baixa de 2025, não. A gente precisa de um pullback pra capotar. Aí, se quiser pegar aqui essa alta do pullback, ele chegar próximo dessa região do range aqui pra depois capotar, beleza. Eu não venderia aí onde tá. Boa, mas é vendedor. Vamos para os 5 mil GQF. Mini dólar. Capotou ali, assim como o índice, ó. Tá muito curta aquela proximidade ali entre a mudança da característica do preço e as quebras de estrutura prováveis aqui, né? Tá vendo? Tá espremido. Então a probabilidade desse cara fazer pullback até essa regiãozinha aqui, talvez essa aqui, é enorme. É enorme. Não dá pra vender fundo assim. Tem que ter muita cautela. E amanhã é sexta-feira. Sexta-feira é forte. Cara, assim, não tem muito pra falar. A gente tá medindo esse pêndulo aqui pra ver se ele vai voltar até lá. Eu, assim, nessa região eu procuraria por compra. Na boa. Não procuraria por venda, não. Depois que ele fizer um bom pullback alto, aí dá pra vender. Cautela nessa compra aí, porque é contra o sentido primário. Dá pra fazer é sentar nas mãos, esperar ele fazer o pullback que ele tiver que fazer, e assim que ele der um sinal de capotar muito rápido, tu bate na venda, aí tu vai no sentido primário e não corre risco. Eu tenho feito isso direto. E todas as vezes que eu tentei fazer uma operação ao contrário do sentido primário de 60 minutos, do diário, foi sempre sofrido e as violinadas acontecem direto. Tu sai com a metade dos contratos, bota no break-even, cara, mal dá tempo de tu botar no break-even, o mercado vai lá e te fecha e te tira no 0 a 0. Quando não pula tua ordem. Cara, é isso, assim, a cautela. Sexta-feira é perigosa no Brasil, nos Estados Unidos funciona muito bem, aqui não. Então, cautela, sexta-feira. Se correr, correu. A gente tenta pegar um bom movimento. Eu já fiz minha parte da semana. Por que eu tô fazendo poucas operações? Porque eu tô esperando confluência no lugar certo. Pra fazer a entrada no lugar certo. Eu olho aquilo ali e eu falo, cara, hoje eu passei um calorzinho ali. Peguei uma retração ali de quase 200 pontos. Porque eu adiantei a minha entrada e já tava meio alto o negócio ali, não tava no ponto onde eu queria. Tinha que ter entrado um pouquinho depois. Eu adiantei, passei um calorzinho. E aí ele deslanchou no movimento e eu não consegui segurar porque eu passei esse calor. Daí eu quis proteger a operação e sair do break-even. Na metade dos contratos, né? Acontece. É assim. A vida é assim. Mas assim, eu tô fazendo operações bem curtas, direcionais e no ponto certo, onde eu olho e falo, aqui é legal. Ali tô correndo risco, ali não vale a pena, vou sentar nas minhas mãos. Aqui tá legal. Aí eu abro a operação. Fazendo em média 2 operações por dia, às vezes uma. Se naquela primeira já me entrega ali 3 a 5% da minha garantia, tô fora e não volto mais. E é isso, cautela. Muita cautela. Abaixo pra vender, tem que fazer um pullback. E é isso. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like. Cogite a possibilidade de me seguir. Eu faço projeções de segunda a quinta, libero elas 9 horas da noite pra gente tentar evitar as bolas curvas do próximo dia. Faço também lives pós-meio-dia. Geralmente de segunda a sexta, pra mostrar tudo que eu tentei fazer pela manhã, ou que eu não fiz obedecendo meu gerenciamento de risco. E as entradas que foram boas, ou que eu alfacei, ou que o mercado não fez nada. A gente dá uma estudada aí na manhã, e é sempre na manhã, cara, porque na manhã que acontece mais. Muito obrigado, uma boa noite. Cautela na sexta-feira. Pode correr? Pode, mas pode não correr e pode limpar a conta, então cautela. Fechou o setup? Dá-lhe. Não fechou? Tá em dúvida? Não sabe o que tá acontecendo? Fica fora. Boa noite.